Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando com visão para jogo para falar de seleção brasileira. Eu sou o Vinicius Dalicani e hoje comigo Alexandre Senechal para falar tudo sobre as infiltrações. Tem muita gente rápida, muito jogador explosivo. O Dorival bate muito nesse ponto nas coletivas e isso rolou contra a Venezuela, apesar do resultado negativo, né, Ale? Finalmente, né, o Brasil consegue começar a utilizar dessa opção de ataque ao espaço, não só com os atacantes. E nesse primeiro lance, você vai ver que o Igor Jesus, seu camisa 9, ele puxa a marcação da Venezuela. E nesse jogo aconteceu muito, não só com o Vinícius Júnior, esse que é atacante, mas com os meias fazendo esse papel. Atacar o espaço, infiltrar. Aqui temos o Rafinha e o Gerson. Pode continuar? A bola vai vir no Gerson no segundo pau. O Gerson vai fazer a primeira finalização do jogo, domina e consegue uma finalização por cima, num lance em que o Brasil tem os meias participando muito do jogo e essa foi a tônica. De novo, o Rafinha como um 10 atacando o espaço, a jogada do Savinho pela esquerda, ela não entra no Rafinha, mas o passe sai no Igor Jesus, é que o zagueiro chega bem e corta. Mas o Brasil usou e abusou dessa jogada durante a primeira etapa. Aqui, mais uma vez o Rafinha, triangulação rápida no meio campo, a bola chega no Bruno Guimarães e aí tem um lançamento para o Rafinha, o goleiro sai bem e consegue a defesa. Mais uma vez, ó, você vai ver que o Igor Jesus participa puxando a marcação, mas você tem dois jogadores entrando, Vinícius Júnior e Savinho. Savinho breca, o Vinícius Júnior faz a ultrapassagem, aquela bola na trave no primeiro tempo, um pouquinho antes do gol do Brasil. Aqui já temos imagens do segundo tempo, Vincenzo, porque foi uma bola direta do Ederson. Você vê que o Vinícius Júnior, claro, na imagem não pega, o Vinícius Júnior, pode até pausar um pouquinho, por favor, porque o Vinícius Júnior ele acaba escapando nas costas do lateral Aramburu e ganhou muitos duelos contra ele nessa partida, né? E começou a ser mais acionado. No primeiro tempo a gente teve aquela bola na trave dele, mas isso não aconteceu com uma dinâmica tão boa. Já no segundo tempo, o melhor do mundo de fato, né? Não foi o premiado, mas o melhor do mundo de fato, conseguiu um pouquinho isso. Você vê que vários caras participam, né? Exatamente. Não só os meias, mas o Ederson também tem essa capacidade. E é interessante porque você tem Rafinha e Vinícius jogando mais por dentro, porque o Abner faz muito esse papel de ser esse ponta esquerda, entre aspas, né? Que não é um ponta, mas faz a função de ser um ponta. E o Savinho mais aberto pela direita. Quando você tem o Savinha e o Rafinha e o Vinícius como dois meias, são dois caras que podem infiltrar, já estão mais afunilados e podem aproveitar desse tipo de infiltração. Outra coisa que é muito interessante. É interessante demais você ter a infiltração. É bom você ter os caras que consigam entrar dentro da grande área. Sim. Mas tem que ter qualidade para lançar. É verdade. E aí talvez seja aí o problema. Talvez o problema maior não seja exatamente a movimentação que está sendo feita e a gente está vendo ela ser feita. Mas falta qualidade para lançar. Não qualidade porque o Bruno Guimarães é um cara que tem essa qualidade. Mas qualidade pela seleção brasileira, né? Ter uma boa fase, ter acertos mais do que erros pela seleção brasileira. E é algo que com o Bruno Guimarães não está acontecendo, né? É verdade. Aí assim, você, claro, tem jogadores que têm essa capacidade de fazer. Sim. E o Brasil, querendo ou não, apesar da gente até debater bastante aqui na OWTV sobre o Brasil não ter as peças, talvez as principais ainda que vão à Copa do Mundo, tem um time ainda muito que está se formando, caras ainda que talvez não sejam certezas, mas está pelo menos começando a encontrar uma cara. O Brasil teve uma data FIFA boa no último mês, né, quando acabou goleando o Peru, inclusive. Sim. Foi muito bem. O resultado contra a Venezuela não foi bom, mas as chances de ataque, as chances de criação de jogadas, como a gente está vendo aqui nesse vídeo, de ataque ao espaço, de ter oportunidade, criar de fato oportunidade para os jogadores, elas estão começando a acontecer. Tá no nível ideal ainda? Não tá. A resposta é não. Exatamente. Mas aqui no vídeo a gente mostra um pouco isso, até porque nesse lance, agora pode tocar, Gui, por favor. Nesse lance a gente vai ver que é uma construção de jogo lá de trás do Brasil e tem o Gerson agora com espaço para olhar, pensar o jogo. E aí o Vinícius Júnior faz a movimentação daquele gato, né? Finge que vai vir para dominar, sai nas costas do lateral, é o lance do pênalti que poderia ter gerado a vitória do Brasil. Acabou não acontecendo. Você quer fazer um comentário? Tem mais um último lance. É muito interessante a infiltração do Vinícius Júnior e a explosão. E você pensa, pô, é muito raro você ter um jogador com esse potencial. O Rafinha também tem. É verdade. O Savinho também tem. Então o Brasil tem vários caras, e você pode pensar em outras opções também, que podem fazer esse tipo de jogada, que tendem a fazer esse tipo de jogada e que são melhores fazendo esse tipo de jogada. Quando a gente fala em tipo de jogo, em como o Brasil deveria jogar, é interessante pensar também que pode ser reativo. Não precisa ter a bola 70% do tempo, ficar com as linhas muito altas, um jogo muito compacto, como é o do Manchester City, por exemplo. O Vinícius Júnior joga no Real Madrid um esquema em que permite ele atacar esse espaço. O Rafinha no Barcelona é a mesma coisa. Então o Brasil, com o Dorival, começa a aproveitar isso. Isso é inteligente.
talvez muita gente interprete, tá dando chutão pra frente porque não tem alternativa. Não vejo verdade. assim, não vejo dessa maneira. Até porque os lances que a gente mostrou aqui, o do Ederson não foi chutão. Exatamente. O do Gerson também não. Exatamente. Cabeça levantada, a opção de lançamento. Não à toa, o Ederson deu algumas assistências no Manchester City assim. E o Alisson também faz isso no Liverpool, né? E engraçado que os dois goleiros podem ter essa E a característica. gente pode pensar no Manchester City do Savinho também. Também. Né? O Savinho, a lances anteriores, deu pra ver que o Savinho dá uma cavada da intermediária pro Vinícius Júnior bater na trave. No Manchester City ele faria isso? Ele daria essa cavada? Provavelmente não. Porque não é a orientação, não é como o Manchester City quer jogar. Agora, no Brasil, ele tem o Vinícius Júnior para atacar espaço, ele tem a orientação do Dorival Júnior e ele tem a qualidade para fazer esse lançamento também. Isso é muito interessante. E cara. tem um ponto. Nessa bola enfiada pro Haaland, ele faz muito isso. Com certeza. Então é um pouco diferente, mas também não tá tão fora do que fora, ele tá lógico. acostumado. E aí, essa questão de ter Rafinha e Vini no ataque mostra muito o que é esse último lance. Pode dar o play, por favor, Gui? Porque aqui você tem uma inversão de papéis. O Rafinha vem à esquerda e o Vinícius Júnior ataca o espaço pela direita. Aqui já era o Luiz Henrique, né? Ele consegue fazer a jogada, o Vinícius sai nas costas do zagueiro e aí acaba cruzando pro Rafinha, mas a bola é cortada pelo zagueiro, não é uma chance de gol pro Brasil. O Dorival disse em coletiva, o resultado é mentiroso pelo que o Brasil mostrou. Foi um espetáculo? Na verdade não foi, mas o Brasil de fato conseguiu começar a criar chances de maneiras como não vinha fazendo nos últimos jogos, e isso é sim um ponto positivo. Está muito longe de ser o ideal, mas o Brasil começa a achar algumas alternativas diferentes para sair daquele jogo modorrento, estático, que estava apresentando, principalmente no início do trabalho do Dorival, e aí o recorte talvez principal é a Copa América, né? Campo menor, ok, mas o futebol do Brasil estava muito devagar, e agora começa a mudar um pouquinho o cenário. Exatamente, o campo menor não possibilita a transição, né? Esse é um ponto importantíssimo da gente colocar aqui. Não que não possibilita, mas atrapalha bastante. Muito. Exatamente. Atrapalha. E sabe o que é interessante pra gente fechar essa discussão? Quando se fala no Ronaldo Fenômeno, se lembra dos gols em que ele driblava o goleiro. Verdade. E junto dessa frase normalmente vem acompanhado, pô, isso não acontece mais no futebol atual, né? Como um jogador dribla o goleiro? Quando ele tá no 1 contra 1 sem marcação, certo? Vinícius e Rafinha fizeram gols assim semana passada. Então, a explosão é tanta para chegar frente a frente com o goleiro sem marcação e a qualidade é tanta para driblar o goleiro com facilidade e fazer o gol. Rafinha driblou o Neuer recentemente, por exemplo. E o Brasil poderia aproveitar um pouco mais essa característica dos dois, né? Bem interessante. Cara, ó, essa análise é oferecida pela Prometrics, né? A inteligência que transforma o futebol, certo? Você gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e comenta aí, sugere o que a gente vai fazer, que a gente vai produzir de conteúdo, o que você quer ver aqui na OWTV Sport, fechou? Grande abraço, tamo junto, esse é o Visão pra Jogo, a gente explica como e por que as coisas acontecem no futebol, fechado? Grande abraço, rapaziada, valeu! Valeu!